Maternidade não é sobre estado civil. No Brasil, são mais de 11 milhões de mães solo. Mulheres que assumem a maior ou total responsabilidade sobre seus filhos, emocional ou financeiramente. Mulheres que têm como desafio superar as desigualdades e violências de gênero, raciais, sociais e do machismo em um sistema patriarcal, para garantir seus direitos, sua dignidade e de suas famílias. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição do Educando para a Diversidade, um espaço de construção de diálogos sobre respeito e inclusão dos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Nesta temporada, e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, os nossos convidados participam de forma virtual. E o tema do nosso programa de hoje é Mães Solo. E para esse diálogo estão conosco Tássia Hermídio, que é docente da Unesp em Assis e doutora em Psicologia. Também está com a gente a Andréia Alves, diretora do Minidoc, Como é Ser Mãe de Meninos Pretos em uma Sociedade Racista, e é integrante da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Tássia e Andréia, sejam bem-vindas ao nosso Educando para a Diversidade. É um prazer tê-las aqui conosco. Obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de participar dessa discussão e espero que a gente tenha um rico debate nesse programa. Obrigada. Obrigada. Acho que vai ser um ótimo debate. Vai sim, vai ser uma construção aqui da gente falar sobre esse tema importante, compreender, né, o que está em torno desse conceito. E aí eu quero começar justamente por esse lugar, né, da gente compreender esse termo mãe solo, né, porque ele envolve a responsabilidade emocional, financeira, né, da mulher sobre seus filhos, é isso. Né? Ele um rico conceito esse, né? Então, Patrícia, é muito importante a gente pensar, né, o termo mãe solo, justamente por uma mudança relativa até um estigma com relação à maternidade das mulheres que viviam a experiência de uma monoparentalidade, né, exercício de cuidado com os filhos, solitário, né, sem a presença de um parceiro ou de uma parceira, que antes era tido como mãe solteira, né, na produção de um estigma mesmo para o lugar da mulher, como se a maternidade estivesse estritamente vinculada a um estado civil. Então, ser mãe era uma opção, uma realidade apenas para aquelas que se casavam. E a gente sabe que essa não é a realidade brasileira, né, já há muito tempo, né, não é uma realidade no mundo. Então o termo mãe solo, ele vem para trazer uma nova compreensão sobre essa experiência, a necessidade de um novo olhar sobre essa experiência de monoparentalidade feminina, né, e abarcando mesmo as pluralidades que envolvem essa experiência do materno. Você acha, André, que tem essa né, é uma construção política, então, né? Esse conceito de mãe solo, né? Porque a gente rompe com esse condicionamento ao Estado civil, né, que a Tássia trouxe, porque a gente está falando de um estigma sobre um olhar do patriarcado, não é? E aí, então, é uma conquista política isso, né?
Sim, sem dúvida, né? Porque o que significa, né, ser mãe solteira, né? Qual o estigma em cima dessa mulher? Isso significa, é um jeito de deixar, né, essa marca de que, olha, essa mulher, ela tem filhos, mas olha para ela, ela não é casada, né? Ou ainda pior, que teve uma época onde mães que se separavam, né, também eram muito mal vistas, né? Então era uma maneira de deixar uma marca em cima dessa mulher. E hoje, né, como a Tássia disse, existe uma pluralidade, né? Existem muitos formatos de famílias, então não se educa um filho, uma filha apenas dentro daquele modelo, né, que chamado, né, popularmente como família doriana, né, que é aquele pai, aquela mãe, o menino e a menina, né, mas existem tantos outros formatos de famílias, né, e particularmente quando a gente olha para as mulheres negras, esses modelos de família sempre existiram, né, essa pluralidade de famílias sempre existiram. Então, passou da hora, né, da gente ampliar esse debate, inclusive para incluir tantas outras mulheres dentro desse contexto. Sim, porque quando a gente fala que a gente tem uma pluralidade, que a gente tem uma conquista política, que a gente está falando de várias responsabilidades, né, sobre esse olhar, sobre essa conquista, tudo, nós estamos também olhando sobre esse fato que você trouxe, que é uma questão de moralidade, né, de como essa mulher é vista, né, e essa questão dessa moralidade de culpabilizar essas mulheres sobre estarem ou não, né, num formato de família, daquele formato de família doriana, como você trouxe, né, que se diz que que se coloca, né, um certo, dentro de uma forma, tal. E aí a gente olhando essa culpabilização, essa formatação, essa moralização em cima dessas mulheres, a gente exime muitas de outras responsabilidades, né? A gente exime a responsabilidade do Estado sobre essa situação, a gente tira a responsabilidade quando é a necessidade de um pai, né, sobre a questão da responsabilidade paterna. Então a gente culpabiliza a mulher por uma situação, né, por um Estado, um contexto, e exime todos os outros de responsabilidade, não é isso? Sim. Quando a gente fala de mãe solo, eu acredito que ele é muito mais amplo, né, do que a falta do pai, né? E aí pensando, né, nesses outros formatos de famílias, né, muitas vezes a criança ela já está até amparada ali pela família que já está ali constituída, que pode ser inclusive de duas mães, dois pais, mãe, tia, avó. Agora, o papel do Estado, e aí eu trago esse recorte racial, insisto em trazer esse recorte racial, quando se fala da mulher negra e o ser mãe solo, né, veja bem, é uma mãe que muitas vezes, enfim, não tem uma escola de qualidade para deixar seu filho, né, a saúde, e que são todos lugares onde o Estado deveria estar ali suprindo. Então, a mãe solo preta, ela além disso tem que suprir todas as condições de que a ausência, né, de outros responsáveis pela criança, o Estado também não cumpre com as suas responsabilidades. Então, e que no final das contas o Estado depois quer um adulto
bem formado, ele quer esse adulto, né, enquadrado nesse conceito que a sociedade considera como essa pessoa de bem, né? Então, assim, o Estado não faz absolutamente nada, né, para poder, muito pelo contrário, às vezes ainda faz o papel, né, de contribuir com as dificuldades todas, né, que uma mãe solo preta tem. Então, assim, observando, assim, inclusive dados, as mulheres negras solo são as que mais estão abaixo da linha da pobreza, né? Então, tem que lidar com isso, tem que lidar com subempregos, tem que lidar com falta de creche, tem que lidar com muitas questões, e o Estado, às vezes, ainda ameaça tomar esse filho, por exemplo, né? Quando vê... não tem creche, a mãe vai para o mercado de trabalho, muitas vezes muito longe, muito distante de onde mora, e o Estado quer que essa mulher ainda cumpra esse papel de boa mãe, né, dentro, enfim, de um conceito também muito cruel, assim, para nós mulheres. Isso que a Andréa colocou, uma questão tão importante da gente pensar. As famílias monoparentais brasileiras, elas têm como indicador famílias de mulheres pretas que trabalham nesses serviços que no contexto da pandemia foram chamados de serviços essenciais. E aí o que a gente tem? A gente passa a não ter o apoio das instituições, né, das escolas, das creches. Essas mães, elas têm que continuar o seu trabalho. E aí a gente começa a pensar onde ficam essas crianças. E nós temos recebido demandas assim: se eu deixo em casa, eu perco a guarda. Porque uma mãe solo, ela tem que responder ao jurídico, ao Estado, de um outro modo. A gente vê isso. Existe um preconceito com relação a essa experiência. E aí, só que ela precisa trabalhar para prover a sua família. E aí você entra mesmo num contexto conflituoso, que é, o que ela vai fazer? Se ela deixa a criança sozinha em casa, ela pode perder a guarda. Se ela deixa na rua, existe um risco. Mas onde ela vai deixar? Então, acho que a pandemia, ela explicitou, porque isso é um problema anterior, Sim. Uma questão que é a relação que a gente tem com o contexto de uma mulher trabalhadora, né, a inserção da mulher no mercado de trabalho, e esse lugar idealizado, e até mesmo sem um subsídio, né, um apoio do Estado e das redes institucionais para essa mulher na experiência da maternagem. Isso é um grande conflito, né, que só imputa culpa às mulheres, traz uma intensa carga de sofrimento, né, e reafirma esse lugar estigmatizado. Então, o que a gente termina em tudo isso? Pensa-se, e aí volta-se àquele mote que é a culpa é da mãe, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí a gente vai vendo tantas problemáticas que envolvem essa questão da maternidade, né, na atualidade, e que a gente precisa debater e buscar transformações. Muito importante, né? Porque, assim, nós temos todos esses contextos, nós temos, né, dados, né? Porque, segundo os dados do IBGE, são mais de 11 milhões de mães solo no Brasil, né? E dentro desses 11 milhões de mães solo, nós estamos pensando justamente essas questões que vocês estão trazendo. E quando a gente pensa essa questão dessas mães, nessas situações, nós pensamos também que são diversos contextos em que surgem, em que nascem essas mães solo, né? Bom, a gente tem, em sua maioria, né, a gente chama na psicologia de famílias monoparentais, mas aí monoparentais femininas, né? Então, no Brasil a gente tem famílias monoparentais femininas, e a realidade a maior parte dessas famílias são famílias de mulheres que foram abandonadas pelo parceiro, né, que não contam com nenhum tipo de apoio para a criação desses filhos. Mas existem outras vertentes para isso, né? Então, a fertilização assistida ou a busca por uma adoção solo, né? Isso também é uma
uma realidade que aparece e que tem crescido mesmo, essa opção pela maternidade feita a partir de uma outra busca que não contempla um parceiro, e pode-se olhar também para as mães que passaram por um processo de divórcio, né? Então, que divorciaram e que a partir desse divórcio criam os seus filhos, né? São as maiores responsáveis pelo cuidado com as crianças. Então, a gente tem um olhar amplo mesmo para pensar as mães solos, e que são realidades muito distintas, né? Porque toda vez que a gente pensa uma experiência, a gente tem que pensar o lugar de fala daquele sujeito, né? De onde ele fala dentro dessa experiência. Então, se eu vou, por exemplo, entrevistar mães solo que optaram, eu vou ter um olhar diferente do que uma mãe solo que foi abandonada ou que isso foi o único percurso possível para ela. Eu acho que também tem aquela mãe solo que ela está casada, né? Mas ela ainda assim é a maior responsável por aquela criança, né? E muitas vezes tem uma figura de um outro adulto, mas que muitas vezes ela está sozinha nessa condição de ser a maior responsável por aquela criança. Então, o Estado Civil não há garantias de que você está, né, ser casada não há garantias de que você está compartilhando devidamente a educação, enfim, e tudo, né? Então, eu acho que esse também se enquadra. E segundo o IBGE, 39% dos lares no Brasil são sustentados por mãe solo. Tássia, trazendo esse dado, né, nós retomamos aquilo um pouco que nós falamos no primeiro bloco, falando sobre a dificuldade da gente olhar, não é a dificuldade da gente olhar, né, mas uma dificuldade da nossa situação como mulheres, né, nossa situação socioeconômica como mulheres, e aí especificamente das mães solo, né? Como é que a gente olha para essa realidade? Então, né, quando a gente pensa a questão da mulher, né, na sociedade, e existe uma vinculação, eu entendo que existe uma vinculação desde a construção do amor materno como um valor pessoal e social, muito imbrincada entre ser mulher e ser mãe. Ao longo do tempo, com toda a transformação do papel da mulher na sociedade, a gente tem também uma pluralidade de percursos e de desejos femininos que não estão estritamente vinculados à maternidade. E aí a gente olha que existe um imperativo, né? Eu falo que as mulheres fazem listas de projetos pessoais e a maternidade é como se ela tivesse que estar presente. E em alguns percursos, a maternidade solo, né, vem como se fosse uma via possível de realização, né, da mulher enquanto se sentindo reconhecida enquanto mulher, né, pelo meio social em que ela vive. E a gente sabe que essas experiências não necessariamente vão responder a toda essa idealização. Eu falo para os meus alunos, quando a gente vai discutir, que ser mãe implica uma experiência de investimento, e de investimento afetivo, que não necessariamente é um espaço de puro prazer, né? Existe muito sofrimento, principalmente em experiências que vão fugir desse modelo social dominante, né? Que apresenta essa mãe cercada pelos filhos, muito vinculada à santificação da maternidade, com a imagem da Virgem Maria, né? Então, de uma mulher onde todo o desejo dela é vinculado à maternidade. Então, né? E aí acompanhado de um parceiro. Quando você olha a mãe solo, já há um rompimento desse padrão, porque são mães que vão exercer essa experiência ocupando lugares diversos.
Agora, Andréia, Tássia trouxe uma necessidade, né, de uma realização, né, das mulheres, e aí assim, tem todo esse contexto. Tem também uma questão da necessidade da realização e da realização através, né, da questão profissional, mas também nós temos a questão da dificuldade, né, da empregabilidade das mulheres no geral e também da questão das mulheres da mãe solo, né, da empregabilidade, da questão desses recursos financeiros não serem o suficiente para sustentar as suas famílias, não é? Como é que você enxerga essa situação? Bom, de um modo geral, as mulheres já ganham menos, né? E se a gente trazer um recorte racial, se agrava muito mais. Normalmente as mulheres negras, elas já estão, né, nessa condição de sustentar as suas famílias, né? Seja ela do tamanho que for. E isso vai esbarrar em vários lugares, né? Inclusive em pagamento de pensão, né? Ou melhor, na falta do pagamento de pensão, né? Ou então, eu estava aqui refletindo antes da gente começar e fiquei viajando assim, na possibilidade de fazer um documentário sobre como eu quase enriqueci com R$200, sabe? Né? Ou então são, assim, valores tão absurdamente baixos, né? E ainda, muitas vezes, essa mãe é tratada como se ela estivesse utilizando essa fortuna, né? Para sair, para se divertir, colocando isso em outro lugar que não no sustento dos seus filhos, né? Que é uma fantasia absurda e que está aí no imaginário de muitos homens, né? E acho que da sociedade de um modo geral, né? Acho que não só dos homens, mas da sociedade de um modo geral, tem essa imagem aí da pensão de R$200 que vai, enfim, enriquecer essas mulheres. E isso. Acho que também esse lugar da mulher fica muito no controle da sua própria sexualidade, né? Eu acho que isso também passa muito por isso. É como se pagar pensão, não pagar pensão, de alguma maneira, a gente também tivesse sob o controle, né? Enfim. Eu acho que é isso que você traz uma questão muito importante, né? Essa questão do dinheiro, né? Relacionado a essa a possibilidade, né? De você ter mais controle sobre a sua vida e o quanto isso incomoda, né? O quanto isso gera de incômodo para esse homem, para essa sociedade, para esse olhar machista, né? Que se impõe sobre essas mulheres. E falando sobre esse olhar, né, machista, a dificuldade, né, que essas mulheres enfrentam, que nós enfrentamos, né, no mercado de trabalho, sobre a questão das desigualdades de gênero, né, todas essas desigualdades e essas dificuldades que limitam, né, os acessos e as oportunidades no mercado de trabalho, né, e vão limitando cada vez mais a nossa possibilidade de ter acesso econômico para melhorar uma renda, para ter uma condição, né, econômica melhor, né, e vai aprofundando cada vez mais essas dificuldades, né, Tássia? Sim, e sabe, Patrícia, você estava falando e eu estava pensando, o grande marcador do nosso olhar para a transformação da vida familiar foi o que a gente chama de segunda inserção da mulher no mercado de trabalho, que foi a inserção maciça, né? Porque as mulheres entram, elas saem para voltar para casa, para cuidar dos filhos, e aí depois elas têm uma inserção maciça no mercado de trabalho, que compõe as conquistas do movimento feminista, mas também uma demanda do capitalismo por um trabalho específico que a mulher
vinha a exercer, né? Então existia ali uma estratégia de controle. E aí a gente vê, a mulher entra no trabalho ganhando menos, ela entra num contexto de trabalho que não reconhece as especificidades de um trabalho feminino e que não reconhece as especificidades de um trabalho de uma mãe trabalhadora. Né? Então, tem todo esse contexto para a gente olhar, que é o quê? Além da provisão familiar, né, do sustento familiar, essa mãe que vai trabalhar, ela não deixa o lugar daquela mãe santa, maravilhosa, cuidadora, às vezes até com controle total, sem sexualidade, porque ela é santificada, e ela tem que agregar funções. Então, quando a gente pensa no percurso do feminino na sociedade, o que a gente vai vendo? Que a mulher ela vai agregando papéis, né? E esse processo gera uma sobrecarga enorme, né? A gente fez a pesquisa sobre as mulheres que abandonavam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, trazendo como se uma busca a essa resposta, a essa sociedade que quer uma mãe cuidadora. Óbvio que foi um trabalho feito com camadas médias, porque uma mãe, né, das camadas mais baixas, ela não tem essa condição de escolha, porque também não tem um Estado que dê sustentação para isso, mas quando a gente foi entrevistar, essas mulheres traziam o quê? Eu larguei porque eu não conseguia conciliar. Então, evidenciava o quê? Um conflito de um trabalho que não acolhe uma mãe trabalhadora. E quando eu perguntava para elas, e no futuro, o que você quer? Eu quero voltar para o mercado de trabalho. Então, o que isso evidencia para nós? Que não existe um contexto que olhe para essa inserção da mulher, para a realidade que ela está inserida, para as especificidades. Então, por exemplo, numa sociedade patriarcal, né, acho que a Andréa colocou muito bem, falar sobre monoparentalidade envolve essa mãe que também está lá casada numa família nuclear tradicional, mas que absorve toda a demanda da criança, ela cuida, ela gerencia, né? Eles chamam a mulher burguesa da gerente familiar lá quando se fala da família nuclear. E ela está sozinha também, ela também é solo. E ela também, às vezes, tem um trabalho que demanda muito dela e todas aquelas outras funções estão ali. Então, a gente ouve dessas mulheres que elas querem inserir, que a inserção no mercado traz reconhecimento, traz prazer, traz, né, um lugar diferente, porém, não existe acolhimento para isso. A gente vê, uma criança fica doente. E aí, quem fica com a criança? Tem aquela ideia de que a mãe tem que cuidar, tem que fazer tudo, mas ela não pode ficar, porque ela também tem o trabalho. Então, vai evidenciando um campo muito conflituoso nesse olhar mesmo para a mulher e para a maternidade na sociedade, né? Não é à toa que a gente tem indicadores de saúde mental, eu falo que são trágicos com relação à saúde mental da mulher, né? Saúde mental, questões conflituosas, né? Andréa, você fez a direção, né, de um mini-doc trazendo os desafios, né, sobre essas questões conflituosas, essas questões que envolvem, né, as saúdes emocionais, mentais das mães negras, né, nos desafios de educar uma criança preta numa sociedade racista e que de extermínio de corpos negros, não é isso? É isso mesmo. Na semana em que o meu filho completou 17 anos, e onde mudou uma chavinha, né? Porque, enfim, está entrando na adolescência, daqui a pouco, né, na vida adulta, e me veio o convite do Quebrando o Tabu para fazer a direção desse mini-doc. E foi muito importante escutar essas mães, né? Porque a gente está falando de mãe solo, e dentro desse conceito, né, onde imediatamente as pessoas acessam
o que é ser mãe solo. Essas mães, elas não estão necessariamente enquadradas, algumas estão, outras não, mas é um documentário que fala não só do abandono do Estado, mas como o Estado premedita, né? Como está premeditado, como do Estado perseguir e através do controle, com essa ideia de segurança e do controle da sociedade, vão exterminar os corpos dos nossos filhos, pais, irmãos, companheiros. Então, ele traz um pouco, através do olhar da mãe, e acho que, inclusive, se utilizando um pouco, né, desse lugar, dessa visão romantizada da mãe, né? Então, acho que utilizando estrategicamente desse lugar, né, para ver se a sociedade escuta a voz dessas mães, né, para que a sociedade consiga compreender através da voz da mãe, né, o quanto essa situação é grave e urgente, e ao mesmo tempo humanizando, né, já que os corpos negros, eles justamente não são humanizados. A gente pode ver a situação do caso do Miguel, né, que aconteceu exatamente nessa mesma semana, tudo aconteceu nessa mesma semana, né, que é uma mãe que sai de casa, não tem com quem deixar o filho naquele dia, mas precisa atender uma demanda da sua patroa, uma mulher branca, vai até lá, leva o seu filho para o lugar de trabalho, e quando ela está cuidando dos cachorros, o seu filho, ele acaba morrendo, né? Então, é dentro dessas situações que eu quero enfatizar aqui o quanto que as mulheres negras, elas sempre estiveram aí à margem do mercado de trabalho, sempre estiveram no mercado de trabalho, sempre estiveram trabalhando, nunca esteve nessa condição de estar em casa, cuidando dos seus filhos, e em algum momento foram para o mercado de trabalho. Na verdade, as mulheres negras nunca deixaram de trabalhar, né? E mesmo nessa casa gerenciada por essa mulher mãe, solo ou não, burguesa, ela vai ter o aparato e a ajuda dessa mulher negra, que vai ser a sua empregada doméstica, que vai ser a sua babá, né? Então, você vê como é gritante, né? Essa diferença e o quanto é absurda, o quanto que é injusta, né? De deixar seu filho sozinho, de deixar seu filho trancado ou não, para que você possa, então, lá servir e ajudar essa outra mãe branca a poder cuidar do sustento e da educação desse seu filho. Então, é bem injusto. Sim. Então, agora eu vou convidar a gente a assistir um trecho desse mini-doc do site Quebrando o Tabu. Vamos assistir, então? Para a gente ver esse trabalho maravilhoso? A cada aniversário de meu filho, eu celebro a vida dele, mas eu me desespero, porque eu sei que ele está se aproximando em deixar de ser o menininho bonitinho, engraçadinho, para ser o alvo perverso das mais diversas formas de violência. O Akin perguntou esses dias, assim, tipo, mãe, por que a polícia mata gente preta? Duvido que uma mãe branca tem que responder isso, entende? Eu duvido. Muitas vezes eu tirei do meu filho o direito à infância. Então, assim, muitas vezes eu disse a ele que ele não poderia correr. Não é para correr, não é para correr. Hipótese nenhuma. E que ele precisa estar corrigindo o bolso. Que não é uma boa ideia no frio, mesmo se ele tiver de frio, que é bom ele andar com o capuz para baixo, porque o corpo dele pode virar uma ameaça. Os caras pulam já da viatura, eles já pulam para matar, são assassinos. Aquele homem que levou 80 tiros, não deu tempo de falar com o senhor, não, senhor. Então é um corpo que eu tô ensinando a se movimentar para logo em seguida ter que dizer pare, né? Se movimente menos. Tome cuidado com os movimentos.
Maria Aparecida Bento, do CERT, aqui no Brasil, ela fala que a escola é o primeiro espaço de tensão racial, né? É ali exatamente que você vai descobrir que você não é essa maravilha que sua família te diz o tempo todo. Eu entrei com processo contra várias escolas, por causa disso, porque na hora que elas bem querem, mira para um menino e diz, não, você não vai dar para nada mesmo. Às vezes as pessoas perguntam assim, seu filho já viveu uma situação de racismo? Eu falei, vive todos os dias. Eu hoje estou com 55 anos, eu amanheço com medo. Eu falo, Jacira, do que é que você tem medo? O medo foi colocado em mim desde que eu nasci. Eu sobrevivi, mas eu tenho irmãos que não sobreviveram. E nesse sentido, eu acredito muito mesmo nesse papel das mães e das famílias como um todo, se achegarem mais a esse assunto, porque as mães pretas não aguentam mais chorar. Por mais que seja difícil, você é uma pessoa branca, com privilégios na sociedade ali, onde o racismo é estrutural na sua maneira de ver o mundo, puxa, é muito difícil. Mas você precisa ofertar possibilidades da sua criança se formar de outra maneira. Eu fico pensando, será que ele ensina, esse povo ensina, o povo branco ensina os filhos deles como? É não educar o menino do condomínio, o menino branco que vai para a escola particular e fica achando que o mundo é dele, e que aí quando se vê de frente com o meu menino, o seu menino, se acha no direito de sentir medo. Ensinar a diversidade é proporcionar a outra pessoa uma experiência mágica. A gente está contando a história a partir de um outro olhar. Teve muita, mas muita resistência. Teve muitos processos insurgentes. Teve muitas Dandaras, muitas Luísas Marias. Refletir, é isso, a gente está aqui viva, nossos filhos estão vivos e a gente luta diariamente para garantir isso. A Ladé é o que me dá esperança para seguir em frente e a força para não desistir, porque todos os dias eu tenho vontade de desistir, mas quando eu olho para ele, eu percebo que é possível fazer melhor, e ele é um desses exemplos do que é possível ser melhor. E como diz Yuri Marçal, criem seus filhos para não serem racistas, porque nós estamos criando os nossos para reagir. E eu recomendo que você assista esse mini doc na íntegra. Ele está disponível no canal do Quebrando o Tabu no YouTube. Tássia, retomando um pouco daquela sua reflexão que a gente fez sobre a romantização da maternidade, né? Porque a gente você trouxe para a gente uma reflexão sobre a idealização da figura da mãe, né? Dessa questão do instinto materno, o que é a questão da visão tradicional de família, né? Eu queria que você comentasse, trouxesse um pouco mais dessa reflexão para a gente, né? Daquele assunto que você estava falando do olhar da relação da mãe, filho, e como é que essa mulher se relaciona com a sociedade. Na verdade, né, a gente discute muito, né, que o amor materno ele é uma construção social, né, então, e que serviu mesmo como uma estratégia política e econômica para o controle do corpo da mulher, né, e até para uma questão do Estado. Então, a gente tem essa construção quando existe uma queda, né, na natalidade, nos índices populacionais na Europa, e a figura da mulher que a gente tinha, da mãe, não era, né, uma mãe cuidadora e amorosa com os seus filhos. Essas crianças, elas nasciam e eram enviadas para as amas, que geralmente eram mulheres negras, que se dedicavam ao cuidado, né, dessas crianças, e caso essas crianças sobrevivessem, elas voltavam para casa. E aí isso casa com uma questão, né, que a Andréia colocou, que essas mulheres pretas também tinham seus filhos, e elas cuidavam dos filhos dessas mulheres, né, aristocratas, e dos próprios filhos, e acabavam não cuidando mais dos filhos, porque o sustento vinha
do cuidado com essas outras crianças. Então, a gente já vê um marcador, né, de uma injustiça social aí muito forte. Só que essas mulheres traziam um certo apego às crianças porque elas eram bonitinhas, engraçadinhas, né, um sentimento que o Arriet chama de paparicação. E foi a partir desse sentimento que se começou a circular enquanto uma ideia, né, que ia compondo o imaginário social, de que se as mães cuidassem das crianças, elas iriam sobreviver mais. E aí vão substituindo esse lugar da ama, que estava fora do contexto da casa, para um lugar doméstico, né, que são as babás, que a gente tem hoje ainda, né, uma figura ainda muito presente na sociedade, e começam a cuidar dessas crianças em casa, desamarram os coeiros, né, deixam um corpo infantil mais livre, e essas crianças passam mesmo a sobreviver. A partir desse afeto, se constrói essa ideia do amor materno vinculada a uma crença religiosa, né, às imagens, às figuras religiosas, e isso se dissemina socialmente. Esse amor materno, então, ele é construído, e ele vai passar ao longo do tempo por várias transformações que têm mesmo um objetivo de controlar o desejo feminino e de criar um lugar de status social para a mulher, né? A gente fala que o primeiro lugar social ocupado pela figura feminina foi o lugar da mãe, e talvez por isso esse enraizamento tão forte, né, que a gente tem com essa maternidade idealizada. A partir disso, teorias científicas foram construídas sobre a importância da mãe no desenvolvimento da criança, desse investimento afetivo, e aí, mas ao mesmo tempo, muitas transformações foram ocorrendo no papel da mulher. Não existe um padrão de maternidade, são maternidades, porque são muitas experiências. O problema é que a gente vive um contexto social que constrói um sólido que deve ser, né, que eu falo que é a mãe de manual. Você vai ter um filho, você compra um monte de manual e quer seguir. E não existe, né? Eu trabalho com um autor no campo da psicanálise que ele fala que o mais importante nessa experiência é o gesto espontâneo, a espontaneidade da experiência no materno, que tem sido perdida por conta de toda essa idealização. Aí, assim, quando a gente fala dessa, né, de toda essa construção, né, da mulher na sociedade, essa relação, né, que ela tem com a sociedade, esse olhar, né, Andréia, que a gente precisa trazer sobre todas essas questões, a questão da maternidade, essa romantização da maternidade e de tudo que a mulher precisa dar conta, né, por tudo isso que vocês trouxeram, tem a questão da mulher precisar, né, ter toda essa responsabilidade para dar conta e a mulher precisar, então, fazer algumas escolhas em determinado momento, né? Porque existem as desigualdades de gênero, as desigualdades no mercado de trabalho, e aí quando ela não consegue construir uma carreira, não consegue construir uma carreira profissional, uma carreira acadêmica, não consegue conciliar todas essas questões, né, por conta das desigualdades, por conta das sobrecargas, né? Como é que você faz essa leitura, Andréia? Olha, eu acho que não tem como olhar para isso sem fazer esses recortes raciais todos, né? De fato, a gente tem um monitoramento do Estado em relação ao corpo das mulheres, né? Mas quando a gente coloca os recortes raciais, além do controle, monitoramento, a gente tem o Estado ainda sendo perverso, né? E nos perseguindo de diversas maneiras, nos deixando morrer, e aí a gente fala sobre as políticas de vida e morte, né? A Shirley Bembe traz tão bem, né, traduzindo isso na necropolítica. Quando a gente aplica isso aqui no Brasil,
todo esse assunto, quando a gente fala sobre mãe solo, quando a gente vai falar sobre direito ao corpo, quando a gente vai falar sobre direito à autonomia, o Estado ele está ali fortemente ali jogando contra todas nós, né? Então, né, você está falando sobre, você traz isso, e eu estou aqui pensando muito sobre o direito da autonomia reprodutiva, por exemplo, né? E quando a gente fala sobre isso em relação às mulheres negras, a gente muitas vezes está falando sobre esterilização em massa e não só sobre o direito à descriminalização do aborto, né? Mas a gente está falando também sobre corpos de mulheres que foram esterilizados e sem o consentimento dessas mulheres, o que aconteceu muito na década de 80 e 90, que ainda hoje acontece. Está acontecendo em Porto Alegre agora, meninas em situação de abrigamento, né, onde tem um conjunto, né, os aparelhos do Estado, mais Santa Casa e tantas outras, né, um conjunto aí que conseguiram elaborar esse absurdo de que meninas jovens que estão em situação de abrigamento vão plantar o DIU, né? E isso assim, né? Todas de uma determinada idade vão até um determinado lugar e vai ser implantado o DIU, assim. E aí sociedade civil, movimento negro local se mobilizou, entrou com uma ação e acabou de perder agora em setembro, porque dizem que elas não estão sendo coagidas a tal brutalidade, né? Então, assim, não existe a possibilidade de uma escolha, não existe um aparato do Estado em relação à saúde pública, né? A gente está falando sobre o caso esse, né? Em relação ao direito ao próprio corpo, isso é uma condição de saúde pública. Se esse debate não for feito sobre a ótica das mulheres negras, e aí eu estou falando de todo esse debate de mãe solo, de ser mãe solo, né, e de tudo que implica essa condição de ser mulher, se nada disso for feito sobre a ótica das mulheres negras, a gente sempre vai estar fora desse discurso, dessa discussão, porque a gente nunca vai conseguir se enxergar, né, dentro dele, e quando isso acaba virando política pública, né, como a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é uma lei tão importante, né, mas que 10 anos depois a gente vê que o aumento de assassinato de mulheres negras aumenta de 54%, mas de mulheres brancas cai 10%. Então tem alguma coisa de errado, precisa observar e olhar melhor para as políticas públicas sob a ótica das mulheres negras, senão a gente sempre vai ficar para trás. Eu, enquanto uma mulher, sou mãe, sou lésbica, né, preciso também dizer que, enquanto uma mãe, imagina uma mãe solo lésbica, gente, na sociedade isso é inadmissível, né? Para a sociedade, na verdade, eu nem deveria nunca ter tido um filho, né? Porque eu já entro numa categoria de uma péssima mãe, né? Socialmente, eu já sou vista como uma péssima mãe. Então, sem me mexer, apenas por existir, né? Sem fazer absolutamente nada, sem nenhum movimento voltado à minha maternagem. Eu já, por si só, na minha existência, eu já não sou uma boa mãe, não deveria ter me tornado mãe no olhar da sociedade. Isso é cruel, né? É perverso, né? Porque assim, mas eu acho importante, né, André? Porque assim, você traz justamente esse questionamento que a gente faz, né? Dessa maternidade solo romantizada que se tem, né? Desse modelo que se traz, né, de maternidade. Eu acho que é isso que a gente está aqui prestando atenção, que é isso que a gente está dizendo. Não, é uma pluralidade, não é disso que a gente está falando, né? A realidade não é essa, né? Isso que é uma fábula que estão tentando dizer para a gente. Não é assim que acontece. Não é isso? Não é isso, Tássia, também? Exatamente.
Sim, e eu acho que tem uma questão, né, que eu acho que circulou muito, que a gente conversou, é que parece que há uma possibilidade de escolha para a mulher, e isso não existe, né? Essa ideia, foi uma opção, foi uma escolha, numa dinâmica social de intenso controle, onde esses valores nos capturam, né? A gente fala de um dispositivo materno, a gente não está falando de escolha. Infelizmente, a gente está muito distante de falar de escolha. Eu acho que vão ainda algumas gerações, embora as transformações que a gente tenha tido sejam extremamente importantes, a gente ainda vai precisar de muitas gerações ainda para produzir uma transformação onde a gente consiga falar sobre escolha, né? Eu acho que isso é uma questão que precisa ficar aí para a gente refletir, para a gente pensar. Muito perfeito, perfeito. Acho que é isso, é exatamente isso, né? Nós estamos aqui falando assim, não é uma questão de escolha, nós estamos reivindicando, né, os nossos direitos, nós estamos questionando mesmo as questões das desigualdades de gênero, as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, né? Nós estamos falando sobre uma realidade, né? Estamos questionando modelos que não nos servem porque não cabem nessa realidade, né? E nessa conversa maravilhosa, assim, a gente está finalizando o Educando para a Diversidade. Eu quero, assim, agradecer vocês muito essa participação, viu? Queria ouvir, assim, essas palavras de despedida nesse programa, nesse momento, agradecendo muito a participação de vocês, Tássia, depois Andréia, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite. Acho que a gente iniciou um debate, né? Na verdade, acho que o que circulou na nossa fala aqui, que seja disparador, né, de reflexões sobre questões tão evidentes e tão importantes quando a gente fala no recorte específico da mãe solo, mas também sobre essa maternidade que é muito plural. Eu sempre falo, escutem as mães, né, ouçam os diversos barulhos que elas produzem. Talvez isso venha a produzir, né, algumas transformações que vão ser significativas, até mesmo para os filhos no futuro, né? Obrigada, Patrícia, muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer aqui imensamente, né, essa oportunidade de poder trazer esse debate tão importante para esse veículo, né, que é uma possibilidade da gente poder jogar essas palavras mais longe possível. Muito importante, muito fundamental a gente ampliar esse debate. Eu gosto muito, viu, Tássia, dessa ideia e dessa possibilidade de escutem as mães, né? Esse é só um primeiro mini-doc, virão outras vozes, outras mães com outras realidades virão, né? E eu tô nessa toada e sempre coletivamente, né? Que eu acho que junto a gente consegue ir mais além com isso, porque a gente tem muita coisa ainda para transformar. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tássia, Andréia. E eu agradeço também a você que nos acompanhou nesse diálogo. O Educando para a Diversidade conta com o apoio do convênio Nesp Santander e fomenta discussões sobre inclusão e diversidade. No nosso canal no YouTube, você confere os episódios já exibidos. Se inscreva e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!